Abra sua Bíblia aí, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na semana passada, 1 Coríntios capítulo 14, viu? Na semana passada, nós concluímos, a partir do verso 20, 17, e aí lemos o 26 e o 27. Mas hoje, eu quero mais uma vez ler do 26 ao 40. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, o que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em línguas, tem uma interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém falar em uma língua, que falem somente dois, quanto muito tiver três, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas se não houver quem interprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quer 2 ou 3 profetas falem, e os outros julguem o que foi dito. Sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ou ela veio somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com ordem e com decência. Amém? Meus irmãos, como eu disse, nós falamos sobre, ainda estamos falando e nos debruçando muito tempo. Eu acho que talvez Paulo foi o discurso que mais se prolongou dentro das exortações da igreja de Corinto, foi o discurso do dom de línguas. Se eu estou sendo especulativo, tá? Eu não tenho esse dado, se foi o maior discurso. Mas veja quantos dias nós estamos nos debruçando sobre dom de línguas. Logo no início nós falamos numa forma mais abrangente dos dons, dos dons que o Espírito Santo dá na igreja. Ele cede aos seus filhos. Paulo também vai falar de corpo, da importância dos membros, que nós não pode dizer, o dedo pode dizer agora eu quero ser mão, o dedo do pé pode dizer agora eu quero ser mão, nem a mão dizer eu quero ser cabeça, porque todos temos a importância no corpo. Paulo vai falar sobre isso. E aí depois ele vai dedicar muito tempo sobre os dons de língua. Por quê? Porque o dom de língua era um dos dons mais procurado pelos irmãos de Corinto. Eles privilegiavam o dom de língua em depreciação dos outros. Então, ao ponto de que aquela pessoa que falava em língua era uma pessoa privilegiada na igreja, a ponto daquele que não falava em língua talvez fosse escanteado, fosse uma pessoa que não tinha uma visibilidade dentro da igreja. E aí Paulo vai bater de frente com esse conceito de dizer o seguinte: olha, quem falar em língua, que tenha um intérprete. Na semana passada nós vimos que se não houver intérprete, que fique o quê? Calado. Isso foi pacífico, nós vimos isso, Nós vimos também que, no nosso entendimento, o dom de língua, o dom espiritual,
de língua, nós interpretamos como dom de variedade de línguas. Aquele irmão que nunca aprendeu a falar italiano, Deus, o Espírito Santo, o concede o dom de ele falar em italiano. E chega uma pessoa também usada pelo Espírito Santo para interpretar aquilo que o Espírito Santo quer falar para aquela pessoa e para a igreja. Aquela pessoa que fala em dom de línguas edifica apenas a si mesmo, mas quando há um intérprete, edifica a igreja. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não busque esse dom de línguas, buscar intensamente os melhores dons. E veja que Paulo vai concluir a linha de raciocínio dele falando que é para a gente procurar o quê? Versículo 39. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de quê? Qual é o dom que está aí no verso 39? Profetizar. Então, Paulo conclui a linha de raciocínio dele, tudo que ele vem falando é uma forma teórica para chegar aqui nesse versículo 39 e dizer, sabe qual é o melhor dom que você tem que procurar? O dom de profetizar. É o dom que nós precisamos procurar. E que dom é esse, pastor? Que dom é esse de profetizar? O dom de profetizar é o dom de exortar, é o dom de ensinar, é o dom de trazer revelação àquilo que o Espírito quer falar por meio da sua palavra. Então, o dom de profetizar é trazer luz o que o Espírito Santo quer falar com a sua igreja por intermédio da sua palavra, no ensino, na exortação, na doutrina. Por quê? Porque quando há ensino, quando há doutrina, quando há exortação, há crescimento espiritual na igreja. Tranquilo? Amém? Alguém quer falar tem alguma dúvida sobre dom de língua? A gente vai encerrar dom de língua aqui, viu? Alguma dúvida sobre algum tipo de dom? Porque agora a gente vai entrar especificamente nas mulheres falando na igreja. Certo? Solange está aí já se preparando. Estou sabendo que trouxeram aí uns dardos, uns cajados para jogar no pastor. Fiquem tranquilas, mulheres, certo? Até porque vocês não podem falar. Certo? E aí, vamos lá, vamos entender o que é que diz agora a parte aqui, onde o apóstolo Paulo vai falar, né? Verso 33, diz assim, porque Deus não é Deus de desordem. Cadê? 33. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas. Ponto. Não sei se na sua Bíblia tem um ponto final aí. Tem um ponto final, né? Então veja, a gente tem que fazer um link do 33 com o 34, certo? O 33 vai dizer, Deus não é Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Então vai ter paz hoje aqui, certo? Não vai ter briga, ninguém vai dar no pastor. Primeiro ponto. E aí ele continua, ele tem um ponto final, Deus de paz. Ponto final. É o seguinte, cadê? Como em todas as igrejas dos santos, vírgula, as mulheres devem permanecer nas igrejas caladas. Beleza. Porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Rapaz, que palavra dura, né? Que palavra dura. A gente está olhando assim a curto prazo, olhando assim a grosso modo, a gente olha, pronto. Paulo era extremamente machista, né? Ele agora acabou com os direitos das mulheres. Nós lutamos tanto para conquistar o nosso espaço na sociedade. Até alguns anos atrás, a mulher não podia nem votar, não era? A mulher não podia nem votar, foi um direito adquirido alguns anos atrás.
Até recentemente não se tinha uma legislação específica para a mulher. Hoje o Brasil está muito à frente de alguns países, inclusive do Oriente Médio, porque hoje se você bater uma mulher, qual é a lei que prevê contra a agressão da mulher? Maria da Penha, né? Então, uma lei específica brasileira que diz que se você agredir uma mulher, você pode ser enquadrado na lei Maria da Penha. Se você cometer um assassinato contra uma mulher, existe uma lei que é a lei do feminicídio, né? Então, tem um peso maior. Femicídio. Então, obrigado, irmão Fábio. Então, tem um peso maior para alguém que comete um crime ou um ato de agressão contra uma mulher. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Quero chegar com isso que a mulher tem o seu direito, o seu papel, e nós precisamos reconhecer isso. E Paulo reconhecia isso também. Paulo reconhecia a importância da mulher. Lá no capítulo 11, Paulo vai dizer uma coisa interessante. Paulo vai dizer, a mulher pode profetizar. A gente viu isso aqui na igreja. Paulo falava, olha, mulher, você pode profetizar, contanto que use o quê? Quem lembra? Use o véu. Se você for para a igreja, use o... Por quê? Porque nós aprendemos nessa aula que as mulheres, as sacerdotisas de Afrodite, raspavam a sua cabeça. E uma forma de identificar, uma forma de mostrar para a humanidade, para aquele povo que estava lá na Grécia, que a mulher da igreja estava submissa ao seu marido, a liderança da igreja era uma mulher cristã, ela colocava o véu. Então, veja que Paulo vai dizer, olha, você não pode andar aí de qualquer jeito, você tem que se diferenciar. E na igreja, se você quiser profetizar, coloque o véu. Então, Paulo lá atrás, no capítulo 11, vai falar que a mulher pode profetizar. Se ela profetiza, para profetizar, ela precisa o quê? Falar. Então, por que agora Paulo está dizendo que ela não pode falar? Paulo está se contradizendo? Não. Eram duas situações diferentes. E aí eu vou explicar para você. Primeiro, tem várias interpretações para esse texto que Paulo está falando aqui. Várias interpretações. A mais usada, né, no meio, inclusive no meio neopentecostal, se você for no seminário pentecostal do Nordeste, é uma linha teológica que é muito trabalhada, inclusive, não é a mais forte, mas é falada também, é a linha de que a mulher não podia falar em línguas estranhas, pegando-se apoio no sentido geral do que Paulo estava falando. Paulo estava falando de que dom? Língua estranha, não é? Paulo está dizendo que a mulher não pode falar na igreja em língua estranha, certo? Trazendo-se como apoio o sentido geral da parte desse capítulo, né? Só que eu particularmente não sou muito a favor disso. Tem outras pessoas que acreditam em algumas linhas mais ortodoxas e mais fundamentalistas que acreditam veemente que é falar mesmo. A mulher tem que chegar na igreja e ficar calada. Por quê? Porque acreditavam que a mulher falava muito. A mulher não fala muito, fala. O necessário, né? Tem uma história aí, né? Não sei, acho que foi Eduardo que falou dos 40 minutos, né? Aí, ó, estudos mostram que 4.000 palavras por dia, mulher. Né? Eduardo, tu te acalma hoje, Eduardo, que hoje, né? Tem mais, né? Então, tem uma linha mais fundamentalista de alguns, inclusive, pastores reformados ortodoxos, né? Não tem como dizer reformados ortodoxos, mas fundamentalistas mesmo, aqueles pastores mais, né? Que não aceitam que a mulher seja diaconisa na igreja. Tem igreja assim, não tem? Não aceita. Eu conheço vários pastores que não aceitam que a mulher seja diaconisa. A gente tem diaconisa aqui na igreja? Tem pastores que não
aceitam pastoras. Tem pastoras aí no meio aí batista? Tem. Então, esses pastores acreditam que, pegando no gancho desse texto, e em alguns outros também, que defendem e advogam que o papel da mulher na igreja é ser o apoio do homem. A mulher tem que vir para a igreja, vai orar, vai louvar, mas a mulher vai ensinar na escola dominical, né, vai ter um papel, vamos dizer assim, mais que coadjuvante. Mas os papéis de liderança doutrinária da igreja é fortemente defendido que tem que ser um homem nessa posição. Pastor, o que o senhor acredita? Eu, pastor Fernando, não defendo que pode ter pastora, porque não tem base bíblica para isso. Isso é um ponto. Pastora, bispa, não tem base bíblica para isso. Agora, diaconisa, a gente já começa a conversar. Já começamos a conversar. Inclusive, eu estive num debate recentemente com alguns seminaristas falando sobre isso, né? Defender o diaconato feminino. E eu fui um dos que defendi. E eu provo lá que no chamado ao ministério diaconal, né, a mulher está extremamente ligada a isso. Mas isso é uma conversa para outro momento, certo? Então, eu defendo que na nossa igreja pode e deve ter mulheres no ministério diaconal. Eu não vou nunca consagrar nem botar a mão na cabeça de uma mulher para ser pastora, que aí eu estou indo contra o meu princípio bíblico do que eu acredito, certo? Agora, voltando agora para essa questão aqui, eu sou da linha de pensamento, que é uma linha mais coerente, que eu acredito, que é a questão de que Paulo estava falando para as mulheres naquela época, em questão de exortar o homem, ou de questionar o homem em público. Entende? A linha de pensamento aqui de Paulo era que a mulher não podia se levantar na igreja e questionar o homem. E eu vou explicar por quê. Porque, veja, lá atrás, capítulo 15, né? Capítulo 14, onde a gente está. Lá no versículo... Não, mais atrás, espera aí. Tem um texto aqui, quem achar o versículo pode recitar, que ele vai dizer que façam prova do profeta. Né? Ele vai dizer que uns profetizem tal, e outros coloquem o profeta à prova. Certo? Se alguém achar mais rápido, por favor. Então, a ideia aqui é que Paulo vai ensinar à igreja que quando há uma profecia, quando havia uma profecia, quando alguém levantava na igreja para dizer que tem uma palavra de Deus, aí isso, verso 24, esse aí mesmo. Mas se todos profetizarem, e em algum indulto ou infiel entrar, em todos... Não é isso não. Vou achar aqui. Então, quando ele levantava, que ele dizia, olha, eu tenho uma palavra de Deus para dizer a você, né? Paulo dizia, olha, coloquem, que os outros julguem se essa palavra é de Deus. É o que João vai dizer lá na sua carta, dizer, coloque o Espírito à prova. Você tem que fazer prova do Espírito, né? Você tem que fazer, colocar o profeta em xeque para saber se aquilo é de Deus mesmo. 31 e 30. 14. Isso, meu irmão, obrigado. É o 29 mesmo. 29, vai dizer assim, ó. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros o quê? Julguem. Certo? É a ideia, obrigado, Felipe. É a ideia de que você, 1 ou 2 ia se levantar e dizer, tem uma palavra de Deus, assim diz o Senhor. Tem alguns irmãos que fazem isso na igreja, né? Levanta, ouça a igreja que assim diz o Senhor, né? Isso, tal. E aí, o que Paulo vai dizer? Que os outros julguem para saber se aquilo era de Deus ou não, certo?
Aí o que acontecia? A mulher, Filipe levantava um exemplo na igreja, Filipe levantava lá, assim diz o Senhor, Deus falou com o Espírito Santo, agora falou comigo, eu tenho uma palavra para trazer à igreja. Aí ele dava a palavra, aí Marilene levantava, Marilene estava do lado do esposo dela, levantava e dizia, meu irmão, mas isso é verdade mesmo? Isso aí tornava-se como se fosse um escândalo. Porque o marido de Marilene ficava de lado e dizia assim, mulher, fica quieta. Não acontece, né? Rapaz, fica quieta, mulher. Tu tá me envergonhando. Não, mas esse cara está mentindo. Esse que ele está falando é um mentiroso. Ele tem que se calar, rapaz. Ninguém está vendo, não. Ninguém vai falar, ninguém vai fazer se calar, não é? Mulher, pelo amor de Deus, fica quieta. Está entendendo o contexto? Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, você fique calada, fique sentada, você não pode, é no contexto que você não pode julgar o homem, você não pode exortar o profeta, por isso que você tem que ficar calada. Agora, veja bem, olha o que Paulo vai dizer lá na continuação do texto. Se você tiver uma dúvida, você vai fazer o quê? Falando da mulher. O texto vai dizer o quê? Perguntar ao marido. O marido não controla a mulher que está em casa. Aí, se for hoje em dia, dizer quem é que veste as calças? Né? Quem veste as calças em casa é a mulher. E realmente tem algumas que, né, o marido é pianinho. Né? Mas, na época, isso era inadmissível. Percebe? Só para você ter um contexto histórico, vou passar a palavra para a Kessia. Só para você ter um contexto histórico, se a gente for para o judaísmo, povo de Deus, só quem entrava nas sinagogas para estudar era quem? O homem. No templo, quem entrava para as discussões era os homens. As mulheres tinham o seu culto específico. As mulheres iam para lá e as mais sábias, as mais experientes, ensinavam e doutrinavam as mais novas. Em algumas culturas, ainda hoje, cultura do Oriente Médio, seja muçulmana, seja indiana, a mulher ela não pode se sobressair sobre o homem, exortar o marido, né? Reclamar com o homem, principalmente em público. Porque o homem é capaz de dizer, eu vou te devolver. A sua mãe não lhe ensinou em casa, não, a não responder o homem? Em alguns países do Oriente Médio é assim. Então a mulher, né, fica calada e com medo de ser devolvida. Lógico, isso no Brasil não existe, né? Né, Anderson? Né, Luiz Carlos? Não pode nem devolver mais, né? Então, assim, diga. Né? Não, veja bem. Além do olhar, mas ainda existe a questão de perguntar em casa, né? Porque quando o marido fala alguma coisa. Então veja que a palavra está sendo. Né? A palavra está sendo confirmada aqui que em casa vai perguntar, mas a pergunta não vai ser tão calma, né? Então, meus irmãos, eu advogo e defendo que quando Paulo vai dizer que a mulher permaneça calada, lógico, veja que no texto vai falar da lei. Na lei de Moisés há uma exortação específica para a mulher no culto. A mulher não poderia nem entrar no templo e nem nas sinagogas. Em algumas religiões, inclusive, a mulher hoje não tem o direito nem de olhar, né? Olhar na situação que o marido está diante, né, em público. Então, a minha linha de raciocínio é que Paulo está dizendo à mulher, aqui a partir do versículo 35, e não era apenas uma questão específica da igreja de Corinto, mas era em todas as igrejas, não é? No verso 33 ele vai dizer, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas
como também a lei ordena. Era o ponto de Paulo estar dizendo assim, ó, se controle, não fale nada, deixe o profeta falar. E quem é que exorta? O homem. O homem vai chegar para o homem e exortar, botar ele na parede. É de Deus mesmo que você está falando? É isso mesmo? Por exemplo, quem é casado aqui? Quem é casada? Muito bem. Casada. Viu, Davi e Luiz Carlos? Casada. Davi e Luiz Carlos e... Eduardo levantou também, foi? Também, Timóteo? Casada, feminino. Quando você está com seu marido, não sei se já aconteceu alguma situação assim. Quando você está com seu marido e acontece uma situação delicada, seja de desentendimento com alguém, né? Seja de, enfim, quem é que tem que tomar a rédea para resolver? O homem. Sejamos francos, né? Tem algum homem que é tem que ser empurrado, né? Aí não é dominado, né? Precisa acordar, vamos dizer assim, né? A mulher tá morrendo aqui e o cara tá, né? Aí é um problema da esposa que escolheu esse marido. Tem que orientar ele. Mas o marido que se posiciona, ele vai botar ela aqui para defender, numa briga, alguma coisa, ele, né? Vem para cá, mulher, que agora eu vou resolver. Não é assim? Na igreja de Corinto era praticamente a mesma coisa. O pau estava cantando lá dentro. Quem é que tinha que resolver? O marido, o homem. Ele que tinha que falar, ele que tinha que se posicionar. Ele que tinha a autoridade para exortar e colocar o profeta à prova. Porque se a mulher levantasse e falasse, para ele, o marido, era uma vergonha. Por isso que Paulo vai dizer, é vergonhoso. Mas não é apenas para a mulher, é pior para o marido. Porque é como se o marido não ensinasse a ela em casa as coisas que eram necessárias. E aí Paulo vai dizer, se você tiver alguma dúvida, mulher, tire essa dúvida em casa com seu marido. Agora, as coisas mudaram. As coisas vieram com o advento do tempo, com o advento da tecnologia. A mulher alcançou o seu lugar e hoje nós estamos vivendo uma outra cultura. Mas assim, não funciona hoje, não se aplica hoje a questão do calar, do silêncio, que é basicamente a interpretação que alguns pastores têm, fundamentalistas, como eu disse, que impedem da mulher exercer cargos de liderança na igreja. Isso está, no meu ponto de vista, errado e é um equívoco da tradução. Para mim, o que se aplica aqui é isso. A mulher não pode exortar o homem em público. Por quê? Porque isso torna-se uma situação de vergonha, tanto para o homem que está sendo questionado, tanto para a mulher que está sendo indagadora, e para o marido da mulher, que é como se o marido não controlasse a sua esposa. E até eu falei lá no Rancho Pitanga semana passada, que tem mulher que bota o marido em fogueira. Não é? Tem aquelas mulheres que não têm a sabedoria e quando vê qualquer confusão, vai lá, rapaz, bota o cara na fogueira mesmo. Né? Então a mulher tem que ser sábia, a mulher tem que saber, né? Eu conheço esposas de pastores que ela está aqui, ela está vendo tudo que está acontecendo na igreja. Ela não fala nada. Ela chega em casa para o marido dela, ó, filho, olha, isso. Aquela mulher está olhando para tu, não abrace ela e faça aquilo, e ajeite isso, tal. E o cara, nossa, tu viste tudo no culto. Tu não estava no culto não, mulher? Não estava no culto, filho, mas a mulher tem um sexto sentido, né? Ela faz né? É o giroscópio aqui, ela quando vai, mapeou tudo, ela... Não entendi, minha irmã. Sim, né? Mas veja, a mulher sábia sabe quando a mulher está olhando com outras intenções para o marido. Sabe. Sabe ou não sabe? Sabe, rapaz. Aquela mulher... Mas é nesse... Alguém quer falar? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta sobre essa questão das mulheres? Ficou entendido
Porque ainda é um tabu muito grande. Mas veja, o contexto aqui, o que eu estou tentando dizer, não é trazendo o viés que o homem é um banana ou não é. Não é esse contexto. O contexto da igreja de Corinto que Paulo estava exortando a mulher não podia levantar na igreja, em público, e questionar o homem, o outro homem. O cara levantava e dizia, eu tenho uma palavra do Senhor para a igreja. Assim diz o Senhor, assim, 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 assim. Aí a mulher levantava de lá, o marido estava ao lado, ela levantava e dizia, é verdade isso mesmo? Eu tenho que colocar a prova. Aí o marido dela estava de lado, minha filha, pelo amor de Deus. Não, mas a palavra de Deus diz que tem que colocar, Paulo ensinou que tem que colocar o profeta à prova. Só que Paulo está dizendo o seguinte, olha, você mulher, nesse contexto, fique calada, fique sentada. Pergunte ao seu marido em casa, porque é vergonhoso você se levantar e falar em público, nesse contexto. Agora, se a mulher chegasse com seu véu na igreja, estava lá sentadinha, recebeu uma palavra do Espírito Santo para falar com a igreja, ela se levantava, meus irmãos, eu tenho uma palavra para dar à igreja. Ela falava na igreja. Entendeu qual é o contexto de ficar calado? Não, pergunta não. Quer uma pergunta? Não, pergunta em casa, ao marido. O marido é que tinha... Entendeu? O marido é que ensinava a mulher em casa. Diaco Timóteo. Pastor, eu vejo também a questão cultural, né? Que até eu vi reportagem nesse povo aí, não sei se é o islamismo, para que as mulheres conseguem autorização para poder tirar carteira de motorista, que elas não eram nem permitidas dirigir. Então, existe um rigor. Então, a gente sabe que ali foi para a cultura judaica. Isso. Que foi aplicado, que tinha, tirando para dentro da igreja, lá fora, o cabra que está lá bebendo com os amigos. Aí chega a mulher para casa. Se ele for, quando ele vai embora, eita, é um dó minado, não é? Por quê? A cultura, a mulher sábia faz o quê? Em casa, rapaz, tu está bebendo de novo. Mas ele não quer ser envergonhado na frente dos amigos. Então, eu acho que, como o senhor está trazendo aí, a cultura deles tem essa regra das mulheres não falarem lá. A gente não pode pegar essa cultura e trazer aqui para o Brasil e querer colocar, aplicar. Agora, justamente esse detalhe que o senhor falou, né? Dentro da igreja, a mulher sábia, ela não vai constranger o seu marido, nem um nem o outro, porque aí não fica só um lado, né? Só responsável, a mulher não pode fazer isso também, o homem também não vai constranger a sua esposa. Eu acho que dentro de um problema que acontece, a situação, como o senhor falou muito bem, está na rua, a tendência normal do homem, uma confusão, ele está com a esposa, a primeira coisa que ele faz é botar ela para trás dele. Eu mesmo faço isso, forte que eu sou, né? Para cá, né? Por quê? A mulher se sente segura com o seu esposo, é questão de segurança. Quando o papel inverte, aí a mulher tem até pastor que pega do marido banana, começa a falar das frutas, né? Que ninguém quer, nenhuma mulher quer que abacaxi, ninguém quer aquela situação. Quer que realmente, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça, é justamente nisso, não é que quem manda só é ele, mas a mulher espera que a tomada de decisão parta dele. Do homem. Que ele venha e faça, resolva. Tem em casa, às vezes uma tomada está ali para consertar. Aí eu fico, mas tá ali para consertar. Olha, depois eu vejo. A mulher pega, faz e faz. Depois, quando vê está fazendo tudo em casa, ela começa a se sentir o quê? Não, eu só estou sendo um homem da casa. Quem não conhece a Bíblia, né? Tá vendo como são machistas? Olha aí esse texto aí, para a mulher ficar calada. Mas também está a cultura da época que foi trazida, como o senhor descreveu aí, né? Exatamente isso. Exatamente isso, Diácono Timóteo. Antes de eu passar a palavra, o que quer falar? Solange quer falar? Antes dela falar,
só complementando essa palavra muito boa que Timóteo falou, em alguns países, por exemplo, no Egito, sabe o Egito, lá dali de Israel, a cultura que é regida pelo Egito é o Islã, né, o islamismo. Tem algumas áreas mais ortodoxas ali, que a mulher, para sair de casa, tem que pedir ao marido. Timóteo falou o exemplo de tirar a carteira, né? Para sair de casa, para ir no mercado, para viajar. Você sabia que se a mulher for para o aeroporto do Egito, lá no Cairo, e tem uma passagem para ela sair do país, tem que ter a autorização do marido? Junto com a passagem tem que chegar a autorização, se ela estiver viajando sozinha, tem que estar lá a autorização do marido para ela poder sair. Então, isso é uma questão cultural, como o Timóteo falou corretamente, né? E o judaísmo também tinha sua questão cultural, da mulher, né, ter, o seu papel ali um pouco mais, né, vamos dizer assim, um pouco menor do que o homem, sendo bem delicado na forma, né? Mas hoje é uma outra cultura, a gente está no Ocidente, nós vivemos num conceito totalmente diferente. O que seria da igreja sem a mulher? O que seria dos líderes, do pastor, sem a MCM? A tua palavra